Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Microbiologia Clínica do módulo 3. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de bactérias de interesse clínico. Dando continuidade ao nosso estudo sobre os cocos gram-positivos, hoje estaremos estudando um gênero Enterococcus. Até 1980, esse gênero fazia parte do gênero dos Streptococcus, conhecido como Streptococcus faecalis. Porém, estudos genéticos, estudos morfológicos e estudos fisiológicos fizeram com que os cientistas observassem que havia diferenças entre os enterococos e os streptococcus, tornando-o então, desde 1980, como um gênero separado. Possuidor de 36 espécies, 2 espécies são as espécies mais importantes para os seres humanos. Porém, o seu estudo se tornou muito importante quando ele passou a ser o terceiro principal patógeno das doenças nosocomiais, ou infecções hospitalares. E essa graduação se tornou possível após a resistência adquirida de diferentes antibióticos. Quais são as características gerais desse grupo? Fazem parte da microbiota anfibiótica do trato gastrointestinal, permitindo então com que haja a homeostase ou equilíbrio intestinal. Alguns alimentos levam enterococos vivos como os probióticos para que possam melhorar todo o trabalho intestinal. Fazem parte também da microbiota anfibiótica vaginal, permitindo também o equilíbrio nessa área. Geralmente são encontrados em pares ou pequenas cadeias curtas. São catalase negativa e são anaeróbicos facultativos. Eles preferem ambientes onde não há presença de oxigênio. São mesófilos, quer dizer, reproduzem-se bem em temperaturas entre 10 e 40 graus. São patógenos oportunistas. Eles fazem parte da microbiota. Porém, se houver alguma alteração no estado imunológico do indivíduo, eles podem estar se transformando em patógenos. São extremamente resistentes a ambientes adversos. Isso quer dizer que eles sobrevivem por longo tempo em vários locais, ambientes, superfícies de equipamentos médicos, maçanetas, grades das camas de hospitais. Eles têm uma resistência muito grande, resistem a calor acima de 60 graus. pH alcalino extremamente alto, de 9, eles também resistem. Ambientes com soluções salinas, eles também resistem. E até mesmo a detergente, eles são resistentes em várias situações. As duas espécies importantes para a espécie humana é o Enterococcus faecalis e o Enterococcus faecium. Como é que são esses dois enterococos? Eles são diferenciados dos meios enriquecidos, encontrados como agar-sangue ou meio cromogênico, aonde eles se apresentam com cores diferenciadas. O faecalis pode ser chamado de beta-hemolítico e o faécio não hemolítico. Vamos fazer uma pequena pausa para que nós possamos explicar o que são substâncias hemolíticas. Existe uma enzima ou uma toxina chamada de hemolisina. Essa toxina, essa exotoxina, ela é capaz de destruir as hemácias e liberar das hemácias a hemoglobina. Algumas hemolisinas fazem a destruição total das hemácias e da hemoglobina. Outras hemolisinas fazem a destruição da membrana dessa hemácia, liberando então a hemoglobina no meio. E essa é uma classificação geralmente utilizada para os streptococcus. Porém, o faecalis é beta-hemolítico. Isso quer dizer que ele destrói, ele tem essa toxina que vai destruir tanto a hemácia quanto a hemoglobina liberada. E o faécio? O faécio é não hemolítico. Isso quer dizer que ele não possui essa exotoxina
hemolisina. O Faecalis, ele tem pouca resistência aos antimicrobianos, ou antibióticos. Então, alguns antibióticos conhecidos, como penicilina, são responsáveis pela sensibilidade dele. O faécio não. O faécio tem uma resistência muito alta desenvolvida. São resistentes à penicilina, resistentes à vancomicina. Existem várias drogas que eles possuem e são extremamente resistentes. Quais são as doenças geradas pelos faecários? Infecções no trato geniturinário, infecções em sítios cirúrgicos, endocardite, infecções de lesões cutâneas e até mesmo queimaduras, cesariana, bacteremia, úlceras de pressão, aquelas úlceras dos pés diabéticos e sepse. E o faécio? O faécio vai causar infecções vaginais. Essas infecções vaginais, quando não tratadas, no momento do parto, se esse parto for um parto normal, um parto natural, aonde a criança passar pelo canal vaginal, ela pode ser contaminada por esse tipo de bactéria, causando então o que nós chamamos de pneumonia neonatal ou a meningite neonatal, que muitas vezes chega a ser fatal para essas crianças. Esses enterococos, para que eles possam então estar fazendo parte do grande grupo de patógenos, eles precisam ter alguns fatores de virulências. E os enterococos têm fatores de virulências à parte. Quais são esses fatores? Eles possuem a enzima chamada de citolisina, que é uma enzima totalmente hemolítica, portanto, destrói, faz a hemólise das hemácias ou eritrócitos, e essa citolisina também atua como bacteriocina. E o que é bacteriocina? Bacteriocina é uma enzima produzida através da citolisina que impede com que outras bactérias ocupem a mesma área. Então, a bacteriocina elimina, tira as bactérias daquele local, tornando inviáveis, matando as bactérias. Uma outra enzima existente é a gelatinase. A gelatinase ela vai fazer a degradação do tecido do hospedeiro. A célula em que esta bactéria estiver começará a ser degradada. E um outro fator de virulência muito grande é o biofilme. O que são biofilmes? Biofilmes são comunidades biológicas, quer dizer, comunidades de bactérias com elevado grau de organização. Essa comunidade é estruturada, é coordenada e é funcional. A maioria das bactérias que estão no biofilme são bactérias ubictárias. O que quer dizer isso? Quer dizer que podem estar em diversos ambientes. Existem nelas seres plantônicos, seres que vivem de simbiose, e elas produzem um glicocálix cheios de polissacarídeos que vão permitir com que elas sobrevivam muito tempo. Então, dentro de um biofilme, nós vamos encontrar diferentes tipos de bactérias, principalmente os enterococos, e eles vão formar um aglomerado de bactérias que vão sobreviver com muita facilidade e vão também ser protegidos, porque determinadas substâncias não vão poder atingir existentes bactérias diferentes com o uso de antibióticos diferentes. Muito obrigada e até a próxima aula.